Olá, tudo bem? Bom demais, chegando a nossa hora de ficarmos juntos. O Sem Tabus é um daqueles programas que eu tenho prazer em fazer. Afinal de contas, a cada vez que nós sentamos aqui, que nós estamos aqui em contato com você, nós temos a certeza de que estamos chegando a um coração que precisa ouvir uma palavra e Deus nos escolheu para estarmos aqui e escolheu você para estar aí neste momento e juntos comungarmos do que Deus tem a dizer ao nosso coração. Portanto, é um trabalho de mão dupla. Você contribui com a gente, nós contribuímos com você, porque Deus nos chamou para estarmos agora falando isto, dizendo ao seu coração e você recebendo como graça o que Deus quer para a minha, para a sua e para a nossa vida. E Deus quer o quê? Que tenhamos vida em abundância, que sejamos felizes, completos, revigorados quando as forças estiverem acabando. E o Sem Tabus também é uma oportunidade muito específica de tratar de uma área tão delicada quanto a nossa intimidade, a nossa sexualidade, as nossas emoções. Nós não falamos só do ato sexual, não é essa a proposta. A proposta é falar do todo, que inclui o ato sexual, saber o que significa o ato sexual para as nossas emoções, para o nosso desenvolvimento, para a nossa mente, nossos desejos, o lugar deles. Que bom que a gente pode fazer isto aqui e agora e com você. Que Deus te abençoe. Bem-vindos. Que você sinta a paz de Deus aí do seu lado. Hoje, mais uma vez aqui com a gente, a presença do pastor Nelson Júnior, do Eu Escolhi Esperar, um movimento abençoadíssimo do Brasil e fora dele já. Bem-vindo. Que bom que você pôde vir aqui com a gente mais uma vez. E mais uma vez, meu agradecimento, né? A toda a família Novo Tempo, por essa oportunidade, esse privilégio. Né? E hoje nós vamos falar de um assunto que eu gosto muito, né? Em todos os sentidos, inclusive de falar sobre isso, né? Okay. Vamos falar um pouco sobre sexualidade, sobre sexo. E eu agradeço esse canal, tem sido muito importante para nós, para o nosso movimento, né? Que o programa, além de ao ar e ter o alcance que ele tem, depois o Sem Tabus vai para a internet. Exatamente. Né? E milhares e milhares de pessoas têm acesso. E para nós é sempre muito bom, uma grande oportunidade de poder expressar e comunicar, né, e alcançar tantas pessoas tão longe através de um programa como Sem Tabus. E eu quero dizer que essa parceria dá certo porque você é um homem sério, você é um pastor que leva muito a sério o trabalho que faz, é uma bandeira absolutamente coerente com os princípios, não tem nada seu nessa proposta, é tudo que a palavra de Deus já revela para nós. Portanto, que você semeie e que o Senhor seja aquele que rega e que os frutos sejam todos para a honra e para a glória de Deus e nós juntos possamos continuar levando adiante, sendo uma voz para abençoar e para ajudar a tantas pessoas e sermos abençoados também. Pastor Nelson, por que falar de sexo, ou melhor dizendo, o sexo é tão forte? Por que os jovens lotam as reuniões? Por que eles estão tão ligados? Por que eles estão tão interessados? Por que o sexo tem essa força tão grande sobre nós? Eu acredito porque uma das razões, um dos motivos é que a sexualidade é algo que nós estamos muito expostos, desde novo, né? A sensualidade é algo que é muito explorado, principalmente aqui no Brasil, por exemplo. E acho que essa exposição, ela se dá cada vez mais precoce. Antigamente nós tínhamos que falar sobre isso só para jovens. Depois tivemos que falar para adolescentes também, porque os adolescentes já estavam tendo experiências sexuais cada vez mais precoces. Mas hoje nós temos que falar até para as crianças, né? Às vezes os pais me perguntam, Nelson, qual que é a idade certa de falar com uma pessoa sobre esse assunto? Né? Um dia um pastor me ligou, desesperado, Darleide, me ligou, falou, Nelson, eu tenho acompanhado o trabalho de vocês pela internet, veja assim, como que você tem falado para jovens de um tema que é tão delicado, mas também tão importante, tão necessário. Ô Nelson, pelo amor de Deus, vem aqui ensinar sobre sexo para os meus jovens. Nelson, aqui o negócio está feio, os jovens aqui na igreja, as meninas, os adolescentes, o pessoal já tem a vida sexual ativa, pastor, e a gente precisa que você venha aqui ensinar sexo para os jovens. E eu falei assim, pastor, é tarde demais eu ir aí para ensinar sexo. Eu já estou até praticando, já estou até fazendo. Né? O trabalho, eu fiz isso para provocar nele uma reflexão. Né, que, na verdade, o trabalho que precisa ser feito é mais difícil do que... Não é ensinar, é desensinar. Né? Então, eu acredito que é um assunto assim, que as pessoas
cause tanto interesse, é tão forte, porque nós somos criados num ambiente que nos força a isso, né? que explora muito isso. Visualmente somos muito explorados em propagandas comerciais, as coisas têm muito apelo à sensualidade. Né? E eu acho que, como isso está se dando muito precoce, quando a gente chega no momento em que os hormônios começam a aflorar, que é a adolescência, você já tem aquilo tudo, né? Como você está nessa exposição desde criança, quando chega o tempo e a vontade, a pessoa junta a fome com a vontade de comer. É isso aí. A gente tomar a responsabilidade de pensar sobre isso como algo nosso, como pai, como mãe, falar com os nossos filhos, falar sobre isso com naturalidade, enquanto tem mães que ainda ficam vermelhas de vergonha quando o filho pergunta: mãe, como foi que eu nasci? Como que eu vou dizer, como que eu vou explicar? Eu tenho a impressão de que também esse medo é por conta dos tabus, daquela negação que houve por muito tempo sobre as famílias, sobre as pessoas, e então eu fico pensando também que talvez quando a criança pergunta sobre sexo, a mãe ou o pai muitas vezes se reporta a alguma ideia equivocada sobre sexo e ela tem vergonha de falar. Vai ver que o que ela tem de sexo na cabeça é que é uma coisa feia, que é uma coisa suja, e como é que eu vou falar de uma coisa feia e suja para o meu filho? Deixa eu ver, como é que eu faço? E ela não sabe dizer. Então, a questão é nós necessitarmos desmistificar de que sexualidade, de que sexo é profano, que ser santo é outra coisa, que ser pai e mãe é ter a autoridade de falar sobre a ética, sobre os bons costumes, sem entrar no que significa o bom costume, no que significa o sexo. E essas coisas é uma responsabilidade nossa, enquanto pais, enquanto professores, enquanto educadores, sem vergonha, porque a vergonha ela vai sempre me remeter a uma ideia do feio, da pornografia, do que é indevido. Quando seu filho lhe pergunta: mas mamãe, como você fez esse arroz? Arroz? A gente leva água ao fogo. Entende? Por que fazer um arroz é tão simples e o sexo é tão ligado ao feio, ao sujo? Isso não é cristão, não é de Deus para nós, tá? E tem criado muitas tristezas, muitos sofrimentos. Pastor, por falar em sofrimento, em tristezas, em educação, em necessidade de aprendermos segundo os conceitos da palavra de Deus, há uma coisa que está muito presente, é um assunto muito atual, porém tão delicado. É falar de homossexualidade. O que você tem percebido do discurso cristão sobre a homossexualidade e a interferência no que tem ocorrido em nossos dias na prática da sociedade? Eu acho que é um assunto que nós precisamos tratar, é um bom momento. Acredito que as pessoas que estão em casa, elas estão, como cristãs, querendo buscar até elas estão desorientadas em relação ao tema, porque é um assunto que está em tendência, a questão da homossexualidade. Porém, eu acredito assim que o assunto tomou o pior caminho de discussão que poderia ter. Acho que já perdeu-se o foco da importância do tema ser tratado e a forma como está sendo tratado. Eu acho que ele está ainda assim nos extremos, né? em todos os âmbitos. Um tempo atrás, uma jornalista me perguntou, de um grande jornal no Brasil, o que eu, como estar à frente de um movimento como esse, de jovens que se guardam para o casamento, como atuo com área de sexualidade, o que eu tenho para falar sobre a homofobia, né? Eu falei para ela, assim, que eu era completamente favorável à criminalização da homofobia, desde que fosse, assim, definido, de fato, o que é a homofobia em si, né? Eu acho que a grande questão da discussão é só caracterizar o que é homofobia. Eu falei para ela, por exemplo, homossexualidade no Brasil não é crime. Um homossexual não é criminoso. A prática da homossexualidade não é crime. Crime no Brasil é pedofilia, estupro. Isso é crime sexual. A homossexualidade é uma opção, é uma escolha. Ponto. Eu falei, só que, eu explicando a ela, falei, só que assim, a igreja não ensina só sobre a homossexualidade. A igreja ensina, por exemplo, sobre adultério. Adultério no Brasil não é crime. A igreja ensina que o jovem tem que se guardar para o casamento. É o que eu ensino, é o que eu tenho trabalhado. Não é crime. Se um jovem pratica sexo antes do casamento, isso não é um crime. Porém, eu ensino para o jovem que o sexo antes do casamento é pecado. Ponto. Nós ensinamos para os cristãos que o adultério
é pecado, ponto. E ensinamos, à luz das Escrituras, que a homossexualidade é pecado, ponto. Então, porque ela me perguntou, pastor, mas quando um pastor ensina, um líder ensina, alguém ensina que a homossexualidade é pecado, é errado, você não acha que pode ter violência contra o homossexual? Não, porque ninguém agride nas igrejas quem é adúltero. Não bate, não espanca. Então, assim, o discurso se misturou demais nessa questão do que está acontecendo nesse momento no Brasil sobre a discussão, né? Para a gente pontuar algumas coisas. Então, uma das coisas é o que é homofobia em si. Realmente, porque eu acho, sim, que as pessoas que têm... Nós vivemos num país democrático que permite às pessoas o direito de buscar os seus direitos, né? Então, eu acho que alguns líderes, eles estão entrando no mérito da discussão que não diz respeito à igreja, né? Que a gente não deveria entrar, que não é mérito nosso entrar, né? Porque, agora, a minha grande questão, Darleide, na discussão, não é a questão de quem deseja viver a prática homossexual, mas a grande questão é que, e aqueles que não são felizes, né? Têm tendências homossexuais, têm inclinação homossexuais, têm impulsos homossexuais, e elas não estão felizes na condição de viver esse estado. Se não é doença, se não é genético, não, mas tá, e aquela pessoa que está nos ouvindo agora? E ela tem essa tendência, ou ela tem esse comportamento, ou ela já viveu até a experiência, mas aquilo faz dela uma pessoa infeliz. Essa discussão toda que está dando está roubando das pessoas o direito de buscarem ajuda. Verdade. Não é verdade? Por quê? Porque é uma pessoa que, por exemplo, sofre com isso e ela não está satisfeita, ela não está feliz com a condição de ser isso, ela não quer isso. Ela quer viver a experiência heterossexual, por exemplo. Essas pessoas, eu acredito que elas estão sofrendo. Por quê? Porque isso não está em pauta. Deveríamos estar discutindo o direito das pessoas que têm o desejo de serem ajudadas no tema a partir do momento que elas não estão felizes nessa condição, né? Eu acho que esse grande tema, esse está de fora. Aqueles que são e não querem mais ser. Como fica? É a mesma fala que outro dia eu encontro na entrevista de um ex-presidente de um conselho de psicologia americano, e quando ele trazia justamente à tona essa necessidade, que hoje, por exemplo, o conselho de psicologia não permite que um profissional trate ou fale deste assunto. Sim. No sentido de ajudar estas pessoas, porque estaria desrespeitando. O que? Se alguém está pedindo ajuda e ele não vai ser ajudado, o que o impede? Não é bem visto por quê? Se ela quer ser feliz de um outro jeito, se ela não está satisfeita com a sua maneira de ser. Então, essa realmente é a grande questão que a gente precisa avaliar e pontuar e trazer à tona. Quem está satisfeito enquanto homossexual, ou quem está satisfeito enquanto adúltero, quem está satisfeito enquanto roubando, quem está ou antes do casamento, quem está em qualquer situação, ou quem está satisfeito, feliz, casado, bem casado, pai de filhos, etc. Quem está satisfeito, está satisfeito. Ok. Não há nada que você faça que vai convencer a pessoa de que ela tem que fazer outra coisa. De maneira, não tem lei, não tem discussão, não tem ofensa, não tem briga, não tem gritos que faça o outro considerar que ele não está bem, ele está bem. Né? Mesmo que, do meu ponto de vista, ele está errado, que, segundo os meus conceitos, estejam errados. Onde a palavra de Deus diz que o homossexual está errado, é exatamente isso. É a mesma palavra que diz que o adúltero está em pecado, está transgredindo a vontade de Deus. E quem, em qualquer outra situação descrita na palavra de Deus, está lá. Ou seja, todos nós colocados debaixo ou na mesma condição. Todos nós estamos na mesma condição. Agora, quando é que nos é oferecido a possibilidade de buscar ajuda e me é negada o direito de buscar ajuda? É óbvio que está errado isso também. É óbvio que isso também é uma ditadura. Exatamente. Que é a grande questão que ninguém se atinou ainda. Eu já atendi muitas pessoas nessa condição, né? E assim, existe uma grande realidade prática. Isso aí,
não se discute na parte os militantes homossexuais não discutem isso, porque eles sabem que isso pesaria contra. É que a grande maioria das pessoas que tem um comportamento homossexual, uma tendência homossexual ou a prática homossexual, não são felizes. Porque quase sempre a questão da homossexualidade está associado a um trauma, a um abuso, a outros problemas da alma. E a maioria das pessoas que têm um relacionamento homossexual são pessoas que estão buscando em outro aquilo que falta em si. Isso é uma conversa séria. Nós vamos ali no nosso intervalo, já volta, a gente continua. Deixa eu só dizer para você, dê-nos o direito de falar sobre isso. Não precisa você, daí, já ficar magoado, ofendido. Vamos nos ouvir, nós temos ouvido vocês, e você nos ouve, não é assim que a gente conversa? Porque eu sei que nesse momento tem muita gente boa, querida e amada, que sim vive neste momento a sua homossexualidade e tem alguns sentindo-se bem como estão, mas nós sabemos, nós temos registros disso aqui, de outros que estão sofrendo. E nós não queremos aqui jogar culpa, lançar culpa e medo sobre ninguém. Mas vamos conversar sobre isso, vamos conversar sobre as nossas agonias, sobre os nossos sentimentos. Vamos aqui no Sem Tabus. Nosso intervalo é bem rápido, já estamos de volta. Tão bom ter você participando aqui com a gente, como a Kelly Christian aqui no Twitter, seguindo a Prisciele Barbosa, a Tânia Domingos dizendo feliz e servindo a Deus com gratidão. Esse é o estilo de vida que ela escolheu. Gostei disso. Luciana Leite também nos acompanhando, a Adriana, a Érica Santana, o Vitor Augusto, a Morena, bom ter você aqui também, e ainda a Gleice, o Daniel, a Miriam Lopes e a Camila Marques. Camila, Deus abençoe você. Você quer ser um daqueles seguidores que estão aqui com a gente sempre participando? Então vai lá no nosso Twitter, NT Sem Tabus. Querendo conversar um pouco mais, contar uma história mais longa, pode escrever para o nosso e-mail semtabus@novotempo.com. Estamos hoje conversando com o pastor Nelson Júnior e a nossa conversa hoje é uma conversa um pouco mais ainda filosófica, reflexiva, necessária, como todos os assuntos que trazemos aqui, mas tem alguns temas tão delicados e que não tratamos dele na proporção devida e a gente fica sensibilizado quando é possível falar sobre isso com carinho, com respeito, com gratidão a Deus, porque nós temos essa possibilidade agora junto com você. Pastor Nelson, e a questão que nós tratávamos antes de ir para o intervalo é sobre a necessidade de nós repensarmos todo o nosso discurso com relação à homossexualidade. É verdade. Há um texto na Escritura, em 1 Timóteo, capítulo 1, onde Paulo diz que Deus tem nos dado um espírito de amor, de fortaleza e de moderação. Né? E eu acredito que são 3 pitadas que precisam nesse tema. Tratarmos esse tema com amor e também com moderação. Eu não sei o que você pensa sobre o que eu vou afirmar e gostaria até de te ouvir, mas nós precisamos ser muito francos ao pensar sobre isso e coerentes. Porque, assim, a homossexualidade, por causa do tema da discussão, nas redes sociais, na televisão que vai toda hora, está criando 2 grupos, está dividindo opiniões. E, assim, a homossexualidade, as pessoas, eu sinto uma certa... Apesar de afirmarmos que amamos o homossexual, mas, às vezes, a forma como nós reagimos ao comportamento homossexual é hostil também. Né? Por exemplo, é a questão nós precisamos ser coerentes em reconhecer assim que parece que homossexual também dá aquele tom, não sei para você, mas a discussão parece assim, acaba gerando ou provocando nas pessoas que o homossexual é depravado, que o homossexual é promíscuo, é imoral. É imoral, é um mau caráter. A discussão, às vezes, ela torna isso. Eu acho que vale a pena hoje, nessa nossa reflexão, nesse momento, de nós pensarmos sobre isso, porque... a nossa discussão é como se ela está desvalorizando o indivíduo, a pessoa, exatamente, né? Tirando dela todas as coisas boas que ela tem porque ela é homossexual, e realmente isso quebra todo o chamado de Deus para nós de sermos conciliadores. Exatamente. E quem disse que aquela militância gay, que é um grupo pequeno de pessoas, representa a realidade? Porque o que acontece? Como essas militâncias homossexuais
homossexuais, esses grupos específicos, eles reagem com muitos protestos. Às vezes a gente pensa que aquilo ali reflete o todo. Representa. Então, a gente pensa que todo homossexual reage daquela forma. E às vezes não. Tem muitos homossexuais que avaliam. Existem homossexuais famosos. Eu já vi declarações públicas de pessoas que são homossexuais na televisão dizendo da insatisfação, que apesar de serem, não encontraram naquilo a felicidade, a alegria. Então, são pessoas pacíficas, são pessoas que entendem, que avaliaram a sua condição e foram sinceras em dizer, bom, eu fiz essa opção, mas eu não sou feliz. Porque parece assim que quando pensa hoje, nesse momento, sobre homossexualidade, nós achamos que todo homossexual também tem aquela reação, né? E assim como eles, talvez muitos homossexuais pensam que todo cristão também é aquela reação de brigar, de discutir, de falar, você está errado, você vai para o inferno. Tá criando essas duas imagens também, né? Eu acho que está na hora de nós trazermos esses 3 temperos bíblicos que Paulo deu a instrução. Deus tem nos dado um espírito de amor, de fortaleza no sentido, nós estamos convictos do que agrada a Deus, do que não agrada. Né? Nós sabemos, a homossexualidade, nós como cristãos, nós sabemos o que a Bíblia pensa a respeito. Porém, a gente precisa dosar essa convicção em amor e em moderação, né? Para justamente, porque senão as pessoas fecham o coração, né, Darleide? Como é que uma pessoa que está nos ouvindo agora, ela tem um desejo, às vezes ela nunca teve um relacionamento homossexual, mas a pessoa está nos ouvindo e ela fala assim, gente, eu estou na igreja, eu sei que isso não agrada a Deus, mas eu me pego pensando, quando eu me pego, eu estou pensando em pessoa do mesmo sexo que eu. Eu sinto um desejo. A pessoa, vendo essa discussão toda, como que ela se sentiria? Ela se sente a pior pessoa do mundo, porque ela tem um desejo, às vezes uma confidência. Darleide, às vezes talvez Darleide, eu tenho sonhos, eu não quero, mas eu tenho sonhos e nunca sonho com a pessoa do sexo oposto. Darleide, eu amo a Deus, Darleide. Porque eu estou falando isso porque a gente recebe isso. Sim. Filhos de pastores, filhos de líderes, pessoas que foram criadas na igreja, escreve jovens. Escreve, você sente o sofrimento na fala. Entendeu? A pessoa não escreve dizendo, eu odeio a igreja, os crentes, porque, olha aí, eu tenho essa tendência. Não, as pessoas, elas escrevem num tom de socorro, mas envergonhadas. E quando elas pensam assim, quando elas têm esse desejo, elas já se discriminam. Elas já se acham indignas, impuras, destituídas do amor de Deus, porque às vezes tem um desejo. A pessoa está ali ouvindo agora a gente pensando assim, gente, para quem que eu vou dizer que eu tenho um desejo? Eu nunca me envolvi com ninguém. Mas para quem que eu vou dizer que eu tenho? O pessoal vai me excomungar. Eu vou ser expulso da igreja. Então, está se criando também esse ambiente desfavorável para quem precisa de um socorro. E quando elas te pedem socorro, o que você diz? Vamos pensar no indivíduo que está pedindo socorro. Olha, entre o indivíduo sentir a necessidade de pedir socorro e pedir um socorro é um sofrimento de muito tempo. Isso é a primeira característica. A pessoa, ela luta e reluta porque ela fica com medo da reputação, da rejeição. Porque uma coisa, atendendo pessoas cristãs com um comportamento, um histórico homossexual, eu comecei a notar que quase isso vem sempre associado a um outro problema na alma. Principalmente rejeição, de um lar desestruturado, de um trauma de abuso, né? De uma experiência quando criança, de uma outra criança do mesmo sexo, que tocou, que brincou, que despertou a sensualidade. Às vezes não é um abuso, porque tem a pedofilia. A pedofilia é quando um adulto abusa de uma criança. Mas tem criança que toca em criança. Que brinca com criança, que se interessa e desperta na outra. A gente sabe N casos, não muito distantes, de crianças que foram pegas na família, se beijando, eram 2 crianças, 2 meninas, né? Então, assim, entre o pedir ajuda, o reconhecer, não, eu preciso de ajuda, e o pedir, existem pessoas que definham, que sofrem. Quando ela pede, nós vamos para o segundo processo, de saber assim, de fazer um levantamento justamente do histórico dela, porque às vezes a gente dá muito foco à homossexualidade em si e não às raízes pela qual impulsionam ela. Então a gente começa a fazer um levantamento da história e em todos os casos que eu peguei, que não foram poucos, e que a gente pega até hoje, né, que não são poucos, todos, você vê que sempre tem
alguma coisa ligado à vida emocional da pessoa. Então, ao invés de eu falar para essa pessoa, olha, homossexualidade é pecado, não agrada a Deus, a gente tenta trabalhar nas outras áreas, porque às vezes aquele comportamento é o reflexo de uma outra enfermidade na alma. E se nós tratarmos a rejeição, se nós tratarmos às vezes o filho que foi super protegido pela mãe, né? Às vezes é um pai que foi muito agressivo, violento, que espancava quando ele era uma criancinha, né? Ele rejeita aquela figura paterna, masculina, né? E tudo isso interfere, né? Então, é da mesma maneira como você trata um homem que confessa, pastor, eu tenho traído a minha mulher com várias mulheres, eu não consigo, eu sou um hétero, adúltero, viciado. É da mesma maneira. É da mesma maneira. Para mim é da mesma maneira. Para mim, assim, a questão, por exemplo, da homossexualidade, há um texto em Apocalipse que diz que não herdarão o reino de Deus quem? Quem são eles? Vamos às características. Vamos listar aqui juntos. Vamos listar. Aí você. Por exemplo, vai dizer que não entra lá os adúlteros. Os adúlteros. E são esses adúlteros, naquele contexto ali, nós vamos entender que são héteros. Exatamente. Não entra no reino de Deus os mentirosos. Os ladrões. Os ladrões não Os fornicadores. Quem são eles? São as pessoas que praticam sexo antes do casamento. Os mentirosos, né? Como você como disse. Eu falei. Aí atinge os jovens, atinge os casados, e atinge a mim. O avarento, que é o avarento. O avarento não entra. E o glutão. Porque glutonaria é um pecado que ninguém... Não, eu como de... Glutonaria é tratado como só um... É uma questão de dieta. Exatamente. Não entram os afeminados, os sodomitas, né? Mas a questão é que na Bíblia a homossexualidade não é tratado com um peso diferente do que o adultério. Hoje se trata assim, mas não é. E aí, voltando à sua pergunta... Hoje, a nossa interpretação e o nosso tratamento tem sido assim, mas vale ressaltar que o trato de Deus com o pecado é o mesmo. Ele nivela todos, para todos. E ele diz isso, todos estão encerrados debaixo do pecado, mas onde abundou o pecado... Superabundou a graça. Para todos. Para todos, né? Então, todos nós somos o alvo da misericórdia, da graça e do plano divino de salvação para a nossa vida. Eu sou pastor, mas eu não tenho imunidade. E eu posso praticar os mesmos pecados que uma pessoa homossexual. Todos nós estamos sujeitos aos mesmos pecados. E você me perguntou, Nelson, você trata uma questão homossexual igual uma questão, por exemplo, de um heterossexual no caso do adultério? Eu digo que sim. Para mim, a homossexualidade é um assunto como o adultério, né? Eu trato que sim porque, por exemplo, a pessoa que luta com a homossexualidade passa pelas mesmas lutas e tentações de um homem que é heterossexual, né, com mulheres. Você vê que o caminho é a mesma coisa, é algum problema de alma, é o mesmo fim. Às vezes o comportamento do homem adúltero que sempre trai está também ligados a questões da alma. E a gente, às vezes, dá muito valor. Adultério, não caiu em adultério. E, às vezes, a gente valoriza muito o pecado, né? E se esquece que existem outras questões que estão associadas àquela prática, né? As causas, as origens, as dores de alma. Então, eu fui de uma igreja, como que tratava pecado de adultério, por exemplo? A pessoa ficava 3 meses no banco sem poder ter nenhuma atividade. Isso não tratava o pecado. Quando um casal de namorados caía na igreja, como é que na igreja, a maioria das igrejas evangélicas, por exemplo, que eu conheço, como é que eles tratam o pecado? Não, você vai ficar sem tocar, você vai ficar sem dar aula na escola bíblica. Aí fica 3 meses sem dar aula, e fica 6 meses sem praticar com a namorada. Foi acompanhado, foi assistido, foi visitado, foi amado. Então, o pecado é como a questão, por exemplo, da dengue. Não adianta você ficar dando remédio contra a dengue, Tilenol, para a pessoa beber, se a casa está infestada de foco. A gente está esquecendo, a gente está dando muita atenção à doença e esquecendo dos focos. Né? A dengue é assim, né? Não adianta ficar dando Tilenol para baixar a febre. Não adianta se a casa está cheia de foco de mosquito da dengue. O pecado, seja qual for, homossexualidade, adultério, mentira, fofoca, glutonaria, nós temos que ir no foco, na questão, no foco.
Muito bom, estamos conversando hoje com o pastor Nelson Júnior, estamos com você aí de casa também, conversando essa coisa boa, você nos acompanhando pela rádio ou pela TV Novo Tempo, estamos em rede, considerando as nossas questões tão pessoais, tão individuais, tocando numa situação de nós refletirmos sobre isto. É um tema atualíssimo, é uma necessidade atualíssima falar dessas coisas, sem os ranços, sem as intrigas, sem as raivinhas, sem o jeito de ser crente exclusivista e dono da própria verdade. Nós sabemos que, inclusive, quando Jesus vem, ele encontra no contexto judaico esse ranço, né? Nós que estamos aqui, olhamos para os que estão necessitados, mas olhamos com desprezo, olhamos como gentios que são. Nós cumprimos as leis. Nós as temos, então nos respeitem por isso. E Jesus vem dizer assim, vem cá, deixa eu sentar aqui com os pecadores. Vamos sentar com os pecadores. Isso chocava eles, chocava, né? E era um absurdo. Jesus senta com os beberrões, com os glutões, né? Era uma coisa... Nós trouxemos aqui, temos conhecimento do trabalho de um pastor que ele tem levado grupos de jovens para visitar lugares onde há a presença de prostitutas, meninas de programa, visitar também homossexuais onde eles se encontram, visitar pessoas que ficam à margem, rejeitados, mendigos. Ele tem levado jovens. E, pastor, por que você tem feito isso? Pastor Vinícius, né? Pastor Vini, um abraço. E ele diz assim, eu levo o jovem para a realidade. É porque ser crente dentro da igreja é confortável. Você canta para os crentes, você prega para os crentes, você está ali com os crentes. Mas quando você sai dessa comunidade, você vai visitar a realidade deles, e ele conta que encontrou, assim, mulheres que não queriam conversar com eles. Por quê? Uma delas o recebeu dizendo assim, o que vocês querem aqui? Já vem dizer que eu vou para o inferno? Você vem dizer que não tem salvação para mim? E ele se aproximou dela, eu achei incrível a frase que ele disse, Darlide, eu não me preparei para aquilo. Mas ele disse que veio de dizer assim, não, muito pelo contrário. Você sabe que eu sou pastor, nós somos cristãos, mas você sabia que Jesus tinha uma amiga que, quando ele a conheceu, ela era prostituta? Quem sabe podemos ser amigos? E aquilo impactou. Nossa, pai. Foi sábio em dizer isso, porque Jesus tinha contato com estas pessoas. Estas pessoas precisavam ter contato com Jesus Cristo. Hoje as pessoas vão ter contato com quem? Comigo, com você. Hoje nós precisamos ter contato com outras pessoas que reflitam a Jesus para que eu aprenda com elas. Não são as pessoas que somente precisam ter contato comigo, com você, com os pastores, com os cristãos, para que elas aprendam com a gente. E nós que precisamos aprender com os demais que nos inspiram a nos aproximar de Jesus Cristo. Nós precisamos, nesta caminhada, todos precisamos uns dos outros. Para nos identificar com Jesus Cristo, eu preciso de pessoas que representem a Jesus com decência, com o valor que tem o nome de ser cristão. Boa essa conversa, sim? Eu gosto. Muito bom. Você aqui participando com a gente por e-mail, tweetando, fique muito à vontade. Nosso e-mail, semtabus@novotempo.com, e o nosso Twitter, NT Sem Tabus. Um beijo e até já! E vamos continuando aqui juntos, bem juntos no Sem Tabus. Você que nos acompanha pelo Twitter, continue tweetando, convidando seus amigos, dizendo de como é bom estar aqui com a gente nesta grande comunidade, falando de sexualidade, de intimidade, de santidade, de verdade. E você que ainda não é nosso seguidor no Facebook, vai lá nos visitar. O nosso endereço é semtabus.nt, semtabus.nt. Procura ali no Facebook, segue a gente, compartilha com a gente de ideias, de opiniões, de verdades. Um abraço para você que está chegando agora. Nossa conversa hoje com a presença do pastor Nelson Júnior, que é do movimento Eu Escolhi Esperar. E escolher esperar é uma das coisas mais difíceis da vida. Eu quero fazer as minhas coisas do meu jeito, a não ser que também eu seja aquele que é preguiçoso, que senta e espera a vida correr. Aí não tem mistério, né? É verdade, né? Mas qual é o sentido do escolher esperar? Na verdade, nós trabalhamos em duas plataformas. Esperar, sexualmente falando, ajudar as pessoas a entenderem a importância e o plano de Deus para a nossa vida sexual. Que o sexo foi feito para o casamento, é uma criação divina, não é algo sujo, não é algo imundo, é uma criação divina, né? Mas que tudo na vida tem seu tempo, e o sexo foi criado para o casamento. E aí a gente tenta ajudar as pessoas a entenderem o porquê
que devem esperar o casamento para viverem suas experiências sexuais. O que eu ganho, o que eu perco? E outra coisa também é que a grande questão é, gente, eu tenho que esperar até o casamento, mas o que eu faço com esse turbilhão de coisas dentro de mim? Né? Um jovem uma vez me procurou e falou assim, Nelson, eu queria que você orasse por mim. Eu falei, que foi? Nelson, eu estou passando um aperto muito grande. Rapaz, eu pego na mão da minha namorada, rapaz, me dá um calor. Eu não aceito isso na minha vida, eu repreendo isso em nome de Jesus. Aí eu falei, e eu solto agora em nome de Jesus, não repreende não rejeito isso na minha vida. Eu falei, não chama de volta. E ele arregalou um olhão, né? Como assim? Eu falei assim, rapaz, que bom, você está falando para mim que você pega na mão da mulher da sua vida e você sente calor, aquilo mexe com você. Que bom, isso mostra que você é um jovem sexualmente saudável. Okay. É natural, nós somos seres sexuais, não tem como arrancar isso da gente. Né? E eu falei, agora imagina você, eu ficaria preocupado. Ele falou, mas você não fica preocupado? Eu falei, não, ficaria preocupado se você pegasse na minha mão e sentisse calor. Né? Então, eu brinquei assim com ele, para ele entender que nós somos seres sexuais e, então, uma das nossas propostas é ajudar o jovem a entender o porquê, né? Se dois jovens se amam, se dois jovens solteiros se respeitam, se tem um compromisso e se em comum acordo eles querem ter uma relação íntima, por que não pode? Né? Então, tentar entender assim o propósito divino, o plano original de Deus para a nossa vida sexual. Entender a importância e as consequências de quando nós praticamos antes do casamento e ajudá-los a medir as consequências, né, e as implicações de quando nós nos guardamos para o casamento. Né? E o outro lado do Eu Escolho Esperar é ajudar as pessoas também a entenderem que Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, além do corpo, guarde também o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. E nós tentamos também, num mundo tão imediatista como o nosso, ajudar o jovem a entender que até para a vida sentimental tudo tem seu tempo. De que esse conceito de que vida sentimental e relacionamentos é algo inofensivo, tipo, não, é um namorinho, né, sem compromisso, algo passageiro, né, é um passatempo, e achar que essas coisas não trazem consequências e não marcam o nosso coração, né, e que não levamos experiência, que existe relacionamento inofensivo. Então, ajudar o jovem a entender a importância de saber esperar. É uma educação emocional, né? Exatamente. É uma reeducação, melhor dizendo, das nossas emoções, dos sentidos para a vida. Nós estávamos numa conversa boa, tratando sobre a necessidade também de reavaliarmos o nosso discurso quando nós estamos tratando, por exemplo, sobre a homossexualidade. E eu lembro que você estava abordando a partir do desejo, né? Alguém que vai dizer, nunca praticou a homossexualidade, ou nunca adulterou, ou nunca nenhuma outra prática que nós consideramos não estar de acordo com a vontade de Deus para nós, mas nós estamos falando dos mesmos desejos, aqui dentro, pulsando. É alguma coisa que mexe com a gente, com o corpo, com os pensamentos, com os sonhos. E eu só estava aqui pensando agora há pouco que, para reforçar aquela palavra da necessidade de compreender a história do outro, o histórico do outro, de valorizar o outro como ele de fato é, a partir dessa ideia do desejo, quando muitas vezes nós consideramos impossível, por exemplo, deixar de comer um chocolate. Você vai encontrar N pessoas, eu vou encontro N pessoas, em questões minhas particulares, de eu dizer assim, mas eu não consigo dormir cedo, ou eu não consigo não comer um chocolate, ou eu não consigo deixar de comer um doce. Ou o que é diabético vai dizer assim, eu como um doce escondido, eu abro a geladeira e eu assalto a geladeira. Nós estamos falando dos mesmos desejos. Exatamente. É o desejo por uma comida, é um desejo. E nós não conseguimos controlar estes pequenos desejos, considerados próximo de outros, nós equiparamos, não, esse é um desejo pequenininho e aquele é um desejo grande. Se você não consegue dominar um desejo pequeno, o que você está fazendo quando aponta para o outro e condenando o outro no seu desejo tão amplo? Então, que reflexão é essa? É que a gente pense no que significa domínio próprio. O que significa domínio próprio? Será que eu estou acusando o outro porque ele não se domina propriamente? E eu?
Quando você está com a sua namorada, deu ali a mão para ela e você sentiu esse calor e não sei o quê, e você diz, pastor, isso é pecado, está errado? Não, é uma resposta que veio, deve ter havido ali uma proximidade tal que você se sentiu atraído, inclusive sexualmente, por aquela pessoa. Agora daí você tira a roupa e faz sexo com ela, você atende esse desejo, e aí? Exatamente. A grande questão é que, às vezes, as pessoas precisam entender que o desejo, ele não é mau. Isso. Né? Existem bons desejos e maus desejos. E uma outra coisa que as pessoas precisam entender, assim, que não há um pecado no desejo, mas no que nós fazemos em cima daquilo que nós desejamos, né? Que é justamente no ponto que você já falou, que é a questão, por exemplo, de um casal de namorado. O rapaz desejá-la, eu não vou negar, quando eu estava, antes de me casar com Ângela, eu a desejava, né? É natural, nós fomos programados para isso, né? A questão é que a nossa escolha era se eu vou saciar o meu desejo antes de um propósito e de um plano de Deus para nós, né? Então eu não via como imundo o desejo, eu via como algo natural, faz parte da natureza. Que as pessoas falam assim, todo mundo tem necessidade sexual. Então, que mal há? Eu fui num programa que um dia o jornalista me perguntou, pastor, todo mundo tem a necessidade básica, apetite sexual. Que mal há? Você não teme que, ao ensinar o jovem que tem que se guardar para o casamento, isso gerar pessoas frígidas, recatadas? Porque as pessoas, elas vão fazer o que? Elas vão enrustir os desejos. Reprimir. Eu falei, vamos falar sobre necessidade básica. Todo mundo sente sono, mas tudo na vida tem limite. Dormir é uma necessidade básica, mas dormir tem hora, tem a forma certa, o lugar certo. E por mais básico que seja, se uma pessoa dorme 20 horas por dia, isso não é bom ao organismo, porque tudo tem limite. Mas se uma pessoa dorme pouco, também não é bom. Se você não dormiu quanto o organismo necessita, ou mais do que necessita, ambos são prejudiciais. Então, dormir é básico, mas tem limite. Eu falei fome, todo mundo sente fome. Comer é uma necessidade básica de todo ser humano. Mas não é porque é básico que pode ser feito de qualquer jeito. Fome, a comida é algo básico, mas tem limite. Porque se a pessoa comer demais, isso é prejudicial. Mas se a pessoa comer menos do que o organismo precisa, também é prejudicial. Tudo tem equilíbrio. E eu perguntei para a jornalista e devolvi a pergunta. E por que o sexo ensina-se aos jovens que o sexo não tem limites? Né? Que o desejo, que a necessidade, o desejo, a importância do ser humano se saciar e ser feliz está acima dos princípios e das consequências da escolha que faz. Porque eles estavam debatendo a questão de que o importante é o ser humano saciar os desejos. Então, qual o problema se dois jovens se amam, se eles são noivos ou se são namorados e ela deseja se entregar para ele deseja... Por que a religião vem se meter e dizer que não pode? Eu falei para ela, e ela estava falando da importância da pessoa ser feliz. Eu falei, vamos pensar no que você está afirmando, que o importante é o jovem saciar os desejos, independente das suas consequências. Então, se um jovem tem o desejo de andar de carro importado, mas não tem dinheiro, então ele justifica ele assaltar um banco. Porque o importante é ele saciar o desejo, independente das consequências daquilo que ele faz para saciar o desejo. Ela olhou para mim e falou, pastor, você está sendo muito radical. Eu falei, você está sendo incoerente. São 2 pesos e 2 medidas. E as pessoas às vezes não medem. O sexo, como qualquer outro assunto, tudo na vida tem limites. E os limites do sexo estão estabelecidos claramente na palavra de Deus. Deus colocou o limite do sexo. O sexo foi feito para o casamento. Esse é o limite do plano de Deus para a nossa vida sexual. Quando nós vivemos fora do limite que Deus estabeleceu, sofremos as consequências. A maior evidência, várias doenças sexualmente transmissíveis, é a consequência de se viver o sexo fora
dos limites estabelecidos por Deus. Com certeza. Pastor, nesse momento eu estou lembrando aqui que eu acabei de ler uma pesquisa com relação a doenças sexualmente transmissíveis, né? E está surgindo assim um número altíssimo de casos de gonorreia na garganta. É mesmo? Sim, isso mesmo que você ouviu e que você também ouviu agora. Pesquisa, vai ver. Como assim? E assim, altamente resistente aos antibióticos. Ué, mas no sexo você não faz com quem quer, do jeito que quer, na hora que quer, e você também não cria suas próprias práticas sexuais? Que o importante é o amor. O importante é o amor, que o importante é que eu tenha liberdade de fazer, mas das consequências nós não estamos levando a fundo a questão. Quem vai usar camisinha enquanto faz sexo oral? Fala pra mim. Quem é que quer colocar um látex na boca para fazer sexo oral? Não, eu quero sexo oral, mas eu não quero me prevenir. Vai ficar doente. Vai descobrindo que práticas inadequadas vão trazer resultados inadequados. Fora dos limites. Fora dos limites. Né? Tudo que nós fazemos para qualquer área da nossa vida fora dos limites é altamente prejudicial. E o sexo é só mais um dos temas, né? Dentro de tantas as necessidades básicas. E aí é onde a gente tenta mostrar para o jovem. Uma outra pesquisa que revelou recentemente, feita por cientistas norte-americanos, e eles fizeram uma pesquisa vendo que os jovens que se guardam para o casamento, quando se casam, eles têm um relacionamento mais estável na comunicação do que jovens que viveram uma vida sexualmente desregada quando eram solteiros. Ou seja, uma evidência científica que só comprova aquilo que Deus estabeleceu, que Deus já sabia, né? Que qualquer coisa fora dos limites, dos padrões, traz consequências, né? Atinge ao nosso redor. Então, eu acho assim que um programa como Sem Tabu é uma grande bênção, né? Nos ajuda muito, nos orienta muito, que são tantos temas, tantas coisas que são faladas aqui. Eu sinto assim tanto prazer, né? As pessoas acham que o prazer está só no sexo, né? Mas está nas coisas boas da vida. Tantas coisas boas da vida. E para a gente também é muito bom quando você vem, o público responde, o público gosta, os jovens pedem, por causa dessa linguagem fácil, desse jeito fácil de falar das coisas sérias da vida. Então deixa recado aí para o coração deles, por favor. Isso aí, gente. Acompanha a gente. Vou pegar a carona aqui, a da Leide, né? Fez tanta propaganda do Twitter dela, do Sem Tabus, segue o Sem Tabus. Mas quem puder também, segue a gente no Twitter. Eu escolhi esperar no Twitter. Segue a gente no Facebook, né? São 2 milhões de pessoas no Facebook, né? São 200 mil pessoas no Twitter, né? Segue a gente lá, conhece o nosso site, conhece o nosso trabalho, veja os nossos vídeos, nossas fotos. Participe de um dos encontros. Deixa eu te contar uma coisa linda. Conta. Olha, os nossos seminários, eu já perdi as contas de quantos jovens, por exemplo, adventistas, né, que chegam lá no final, eu te vi no Sem Tabu, deixa eu te dar um abraço, porque amam o seu programa. Então, todos os jovens que participam dos nossos seminários e que vão lá no Sem Tabu, pastores, já foram líderes adventistas, no final, né, me procuraram no intervalo, Nelson, eu te vi no Sem Tabu, eu amei, vim aqui só te incentivar, te encorajar, permanece nessa. Para quem não conhece, conhece o nosso trabalho. E para quem conhece pelo Sem Tabu, participa de nossos seminários, nosso site, nossa agenda está no site euescolhiesperar.com. Ok, bom demais, pastor, que você seja esse ministro levando essa palavra de fé e de ânimo, falando o coração dos jovens. Amados jovens, Deus tem um chamado para vocês, os casados também. Essa conversa aqui não exclui ninguém por idade ou por credo, por nenhuma outra forma de separação. Deus está nos chamando para estarmos debaixo de uma única autoridade, a autoridade dele, de uma única bandeira. Mas que bandeira é essa? É a bandeira da santidade, da obediência. A palavra é um chamado a obedecer. A palavra é a palavra de Deus ou é a palavra de homens? Ou é a palavra da filosofia humana? Porque o que vale é crer na palavra de Deus, é estar submetido ao Espírito de Deus, é estar submetido à vontade de Deus para você. E qual é a vontade de Deus para nós? Pureza, santidade, entrega, querer, desejar aquilo que o céu planejou para nós. Relacionamento saudável, mente saudável, vida equilibrada, namoro equilibrado, namoro saudável, sabe? Um estado de viver feliz por não ter medo de errar, por estar sendo conduzido pelo Espírito de Deus. Que o Espírito Santo te conduza, faça você pensar. Está desejando uma nova vida? É isso, nascer de novo é o chamado. Seja você com desejos homossexuais, seja você hétero, mas com desejos
que não contribuem para o teu bem-estar, para o que Deus planejou, não importa. Mas para mim, para você, para todos nós, o chamado é nascer de novo. Importa nascer de novo e ser feliz, debaixo da autoridade de Deus. Um abraço, muito obrigada pelo carinho. Compartilha dessa experiência de seguir a Jesus. Um abraço, até o próximo encontro.